Existem mistérios na Bíblia que ainda desafiam o tempo e a compreensão humana. Profecias antigas, escritas há milhares de anos, que continuam aguardando o seu cumprimento. E se eu te dissesse que algumas das mais impactantes ainda estão por vir, e que seus sinais podem estar se desenrolando diante dos nossos olhos? No vídeo de hoje, vamos explorar 5 profecias que a história ainda não viu acontecer. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui revelamos o que poucos têm coragem de comentar sobre as antigas profecias e seus enigmas ocultos. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua forma de ver o futuro. Vamos começar com uma das profecias mais debatidas e politicamente sensíveis: a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém. Mencionada em livros como Daniel e Ezequiel, a Bíblia descreve que um novo templo será erguido na cidade sagrada, um local de imensa importância para judeus, cristãos e muçulmanos. Historiadores e teólogos apontam que o primeiro templo de Salomão foi destruído pelos babilônios e o segundo templo, reconstruído por Zorobabel e expandido por Herodes, foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Desde então, nunca mais houve um templo judaico em Jerusalém. A profecia indica que um terceiro templo marcará o início de uma era decisiva para a humanidade. O livro de Daniel sugere que a sua reconstrução estaria ligada a um acordo de paz de 7 anos, que seria quebrado na metade do período. Já Ezequiel detalha a arquitetura e os rituais desse futuro templo com uma precisão impressionante. O que torna essa profecia tão fascinante é que hoje, no local onde o templo deveria ser construído, está o Domo da Rocha, um dos santuários mais importantes do Islã. A complexidade geopolítica da região torna essa construção aparentemente impossível. No entanto, existem grupos dedicados, como o Instituto do Templo em Jerusalém, que já prepararam os artefatos sagrados e os planos arquitetônicos, aguardando o momento certo. Seria a reconstrução um sinal iminente do fim dos tempos ou um símbolo de uma nova aliança espiritual? A tensão em torno desse local sagrado continua a crescer, mantendo o mundo em alerta. Agora, vamos para uma profecia que se tornou um ícone da cultura pop, mas cujo significado é profundamente sério: a marca da besta. Em Apocalipse capítulo 13, o apóstolo João descreve uma visão assustadora. Um futuro onde um líder mundial poderoso, conhecido como a Besta, exigirá que todas as pessoas, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa. O texto é claro: sem essa marca, ninguém poderá comprar ou vender. Isso implicaria um sistema de controle econômico e social absoluto. Por séculos, as pessoas tentaram imaginar como essa tecnologia funcionaria. Hoje, com o avanço dos pagamentos digitais, biometria e a discussão sobre moedas digitais controladas por bancos centrais, essa profecia parece mais plausível do que nunca. Alguns a interpretam literalmente como um microchip implantado sob a pele, enquanto outros a veem como uma metáfora. A marca poderia representar uma adesão ideológica a um sistema que se opõe aos valores divinos, onde a lealdade ao poder terreno substitui a fé. A verdadeira questão não é apenas o que é a marca, mas o que ela representa. A escolha entre a conveniência e a liberdade, entre a sobrevivência material e a integridade espiritual. À medida que a tecnologia avança e a sociedade se torna mais centralizada, a advertência de Apocalipse 13 ressoa com uma força cada vez maior. Da vigilância total, passamos para o campo de batalha final, o Armagedon. Essa palavra evoca imagens de catástrofe global, um confronto apocalíptico que decidirá o destino da humanidade.
A origem do termo está em Apocalipse 16, que menciona um lugar que em hebraico se chama Armagedon, onde os reis de todo o mundo se reunirão para a grande batalha no dia do grande Deus Todo-Poderoso. Mas onde fica esse lugar? E o que essa batalha realmente significa? Muitos estudiosos identificam Armagedon com o Monte Megido, uma colina estratégica no norte de Israel, que ao longo da história foi palco de inúmeras batalhas decisivas. A planície ao seu redor, o vale de Jezreel, é grande o suficiente para abrigar exércitos massivos. A profecia descreve esse evento não como uma guerra entre nações, mas como o clímax do conflito entre as forças do bem e do mal. É o momento em que Deus intervirá diretamente na história humana para derrotar o mal de uma vez por todas. Há quem veja as crescentes tensões geopolíticas, as alianças militares e a instabilidade global como os preparativos para esse confronto. Outros, no entanto, interpretam o Armagedon de forma simbólica, como a luta espiritual que acontece dentro de cada um de nós. Seja um evento literal ou uma metáfora para a batalha da alma, a profecia do Armagedon nos lembra que o conflito entre o bem e o mal chegará a um ponto de resolução final. Nossa quarta profecia é uma das mais misteriosas e simbólicas do Antigo Testamento, o retorno do profeta Elias. No último capítulo do livro de Malaquias, Deus promete: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A missão de Elias seria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, ou seja, promover a reconciliação e restaurar a fé antes do juízo final. O interessante é que Elias é uma das poucas figuras bíblicas que não morreram, mas foram levadas ao céu em uma carruagem de fogo. Isso alimenta a crença em seu retorno literal. No Novo Testamento, Jesus identifica João Batista como o cumprimento dessa profecia, dizendo que ele veio no espírito e no poder de Elias. No entanto, muitos teólogos argumentam que, como os líderes judeus não aceitaram João Batista, a profecia ainda aguarda um cumprimento futuro, antes da segunda vinda de Cristo. Alguns acreditam que o próprio Elias retornará fisicamente. Outros sugerem que Elias representa um movimento de renovação espiritual ou uma figura profética que preparará o mundo para os eventos finais. A profecia do retorno de Elias é um lembrete poderoso da importância da reconciliação familiar e da restauração da fé como pré-requisitos para a redenção. A expectativa por essa figura restauradora continua viva, mantendo acesa a chama da esperança em meio a um mundo dividido. E, finalmente, chegamos à profecia mais grandiosa e esperançosa de todas, a criação de um novo céu e uma nova terra. Após as tribulações, batalhas e juízos descritos no Apocalipse, o capítulo 21 nos oferece uma visão de tirar o fôlego. João escreve: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esta não é uma simples reforma do mundo atual, mas uma recriação completa do universo. Nessa nova realidade, a dor, o choro e a morte não existirão mais. A profecia descreve a Nova Jerusalém, uma cidade celestial que desce à terra, onde Deus habitará diretamente com a humanidade. É a culminação de toda a história bíblica, o cumprimento final da promessa de redenção. Essa visão não é apenas sobre um futuro distante, ela oferece esperança e propósito para o presente. Para os que creem, é a certeza de que o sofrimento e a injustiça deste mundo não são o fim da história. É a promessa de que, por mais sombrios que os tempos pareçam, há um recomeço glorioso esperando por nós. Essa profecia transcende o medo do fim do mundo e o substitui pela esperança de um novo começo, um mundo perfeito, restaurado à sua glória original. É o ponto final da jornada humana e o início da eternidade.
Essas são 5 das profecias mais comentadas da Bíblia que ainda não se cumpriram, desde a tensão política da reconstrução do templo até a esperança cósmica de um novo começo. Elas nos mostram que a história, segundo as Escrituras, ainda tem capítulos importantes a serem escritos. Mas a grande questão é: estamos nos aproximando desses acontecimentos ou eles simbolizam verdades espirituais atemporais que devemos aplicar em nossas vidas hoje? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha que essas profecias realmente significam? Queremos saber a sua perspectiva. E não se esqueça, se gostou do vídeo, se essa jornada pelos mistérios bíblicos te fascinou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também gosta de desvendar os segredos da Bíblia. Nos vemos no próximo vídeo com mais segredos antigos e revelações ocultas. Até lá!